Olá amigos, eu sou Carlos Barros e este é o canal História Crítica e Humorada. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os mistérios das pirâmides, os faraós e grandes elementos significativos de uma história importante vivida na Antiguidade Oriental. Nós estamos falando do Egito. Daqui a pouco eu volto e a gente conversa sobre essa civilização magnífica. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos estudar sobre o Egito Antigo. Voltando então ao estudo das civilizações antigas do Oriente. Já que nós estudamos uma vez sobre a Mesopotâmia, agora sobre o Egito. Importante, dentro do estudo do Egito, saber que há uma grande relação entre elementos importantes da história do povo egito, que é política, religião e cultura. Para quem vai fazer o Enem, deve então estar ligado nessa dica de que a religião, a política e a cultura têm uma relação muito significativa. Bom, o Egito ele é banhado pelo rio Nilo, e aí Heródoto ele dizer que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. O Nilo foi muito significativo e é significativo para a economia do Egito, mas também serve como meio de transporte e uma necessidade muito importante, fundamental para o desenvolvimento do Egito desde os primórdios da civilização. O Egito ele está dividido em Alto Egito, Baixo Egito, que a gente vai entender quando fez o processo de unificação das coroas do Alto e do Baixo Egito, a formação de um império e essa unificação através de Menes, o primeiro faraó, unindo as duas coroas. O Egito tem um elemento importante, significativo para o estudo, que é aquilo que eles deixaram de legado cultural para os nossos dias. Mas é coisa que a gente vai ver um pouco à frente ainda nesta aula. Bem, a história política do Egito ela está dividida basicamente em três momentos. O primeiro momento, chamado de período pré-dinástico. O período pré-dinástico é o período antes da formação das famílias que dominaram o Egito, antes ainda da realeza, antes ainda de se formar um império unificado. Nesse período havia uma formação de um poder com base nas comunidades. Daí existir nesse momento da história a nomarquia. Cuidado para não confundir nomarquia com monarquia. A monarquia é o governo dos nomos, ou essas unidades territoriais, essas comunidades que tinham lideranças importantes em cada região do Egito. Logo depois, esses nomos começaram a formar alianças, e das alianças surgiram também guerras, e eles foram buscar territórios, avançando então espaços e dominações, até que se formou, diante desse contexto, o Alto Egito e o Baixo Egito. E aí, quando Menes uniu as duas coroas representando o Alto e o Baixo Egito, traz então um novo período para a história política do Egito, que é a monarquia. Aí então nós temos agora o período dinástico. E esse período dinástico é dividido em três momentos. Antigo Império, quando se construíram as grandes pirâmides. No Médio Império, então nós temos como característica importante para entender essa fase a chegada dos hebreus e a chegada também dos Hyksos. Bom, devido a uma grande fome que se espalhou na terra, muitos povos saíram de suas regiões e foram até o Egito em busca de alimentos. O Egito, o maior celeiro que existia
na terra, fez então com que muitos povos fossem atraídos para esse território e lá pudessem então buscar alimentos, e muitos passaram a sobreviver nessa região. Os hebreus, por exemplo, viveram praticamente 400 anos no Egito. Os hicsos, eles se fortaleceram, cresceram, formaram um exército e tomaram o poder dos faraós. E nesse médio império, os hicsos eles dominaram durante um certo período. Até que um certo dia, na região de Sais, houve um renascimento do poder dos faraós. Aí nós temos então o novo império. Uma família rica e poderosa montou um exército e eles passaram a lutar contra os hicsos e tomaram o poder dos hicsos, restabelecendo esse poder dos faraós. Ok? Bom, uma terceira fase do período da história do Egito é o período pós-dinástico. Então, aquilo que já veio após quedas sucessivas da monarquia egípcia. E aí muitos povos dominaram o Egito. Por exemplo, os assírios, caldeus, persas, gregos, romanos, turcos, franceses e britânicos. O Egito ficou sem identidade política durante muito tempo. E só em 1922 é que o Egito passou a formar o Estado egípcio. Então nós vemos aí no início do século XX, depois de séculos e séculos de dominação de vários povos. Ok? Então essa é uma parte importante que a gente precisa entender dos períodos históricos da civilização egípcia. Segundo ponto, dentro daquilo que é importante entender, já vimos o primeiro ponto, que são os períodos históricos. Um segundo, a sociedade egípcia. Sociedade egípcia é uma sociedade estratificada, uma formação de classes diversas dentro de uma pirâmide social que nós encontramos, em que a realeza está no topo, vem então o vizir e classes intermediárias, como a dos sacerdotes, escribas e também a do exército egípcio. São grupos que vão ser utilizados como grupos intermediários para que a realeza possa dominar sobre a classe mais baixa. Dessa classe, desse grupo importante, dos que dominam, nós temos a menor parcela ou o menor número de pessoas dentro de uma pirâmide social, e a maioria da população ela passa a ser dominada. Quem são eles? Os camponeses, artesãos, comerciantes, escravos, homens livres. Há um grupo de pessoas que vai trabalhar para que possa produzir a condição dessa classe intermediária e da realeza poder enriquecer às custas do trabalho dos outros. Não é mera coincidência. Se nós viermos então aos dias de hoje, a gente vai entender que não é muito diferente. A nossa história, Brasil e em vários outros lugares, nós temos esse tipo de sociedade em que o trabalho ele faz a diferença entre ricos e pobres, a minoria dominando e a maioria sendo dominada, pagando impostos abusivos através de um sistema de dominação de classes. Outro ponto, a economia. Os egípcios eles desenvolveram a agricultura, a pecuária e o comércio. É importante que a gente entenda esse papel econômico do Egito a partir daquilo que foi o mais significativo ou base da economia deles, que foi a agricultura. Como já havia dito antes, o celeiro do mundo antigo, uma civilização que produziu não somente para o Egito, mas também para outros povos quando aquele período de fome aconteceu e que a gente já mencionou. Ponto importante também
a entender a religião egípcia, e essa talvez a mais significativa quando a gente entende que a partir dela vai surgir um poder teocrático na política, e vai surgir também uma série de ciências a partir do estudo que se fez diante daquilo que era a crença importante da história do povo egípcio. Eram povos politeístas, eles tinham Ra como principal divindade, mas não era a única divindade, já que era politeísta, e eles adoravam deuses com formas diversas, deuses antropomórficos, ou seja, o Deus com a forma humana, que é o caso aí, os faraós, a família real, né? Era uma classe daquilo que a gente já viu na pirâmide social, que estava acima de todos, porque eles eram considerados deuses. E isso a gente busca lá na mitologia do povo egípcio para entender essa visão de um faraó como Deus. Vocês já devem lembrar da mitologia egípcia que Osíris e Ísis, deuses do Egito, tiveram um filho, e esse filho Horus, que tem a cabeça de falcão e os olhos representando o sol e a lua. Então, a partir de Horus vem então a ideia de o faraó sendo uma divindade, já que o faraó era então filho dos deuses. Busca então isso aí na mitologia egípcia, e você vai entender a relação do faraó com essa divindade. Os deuses, além de antropomórficos, eram deuses zoomórficos. Os deuses zoomórficos são os deuses com forma de animais, e os deuses antropozoomórficos, deuses com forma de homem e também com forma de animais. Então são as características das divindades diversas que o Egito foi produzindo ao longo da sua história. O deus importante, como já havia dito, Ra, mas um faraó chamado Amenófis IV, ele buscou unificar a ideia da sua religião monoteísta e ter apenas um Deus, e esse Deus passou a ser Aton, o disco solar, como sendo a figura importante da religião egípcia. Eles tinham várias crenças, a mais importante delas, a crença na imortalidade da alma. Eles criam também no juízo, e uma série de crenças importantes daquilo que foi produzido diante da religião do mundo do Egito. Bom, como eu havia dito, a religião ela foi importante e influenciou na política, trazendo o faraó como uma divindade. Daí, no período dinástico, eles desenvolveram uma monarquia chamada de monarquia teocrática déspota. O que isso significa é que apenas uma pessoa dominaria, e essa pessoa que dominaria, que é o caso o faraó, ele seria o centro do poder, e ele seria Deus. Então, ele é o faraó, um Deus que domina, e como se questionar um Deus? O seu poder é caracterizado pela perseguição, pela divinização que existe e pela violência quando necessário. Caso, para a gente entender isso, a visão que os hebreus tinham de um Deus monoteísta, e que eles não fizeram essa aceitação do faraó como um ser divino, e foram castigados, escravizados, colocados em campos de trabalho para poder produzir um Egito com base na força e o trabalho do faraó. Pois bem, já na cultura, eles produziram, ligados à religião, à crença que eles tinham, uma diversidade de elementos culturais. A astronomia, o estudo dos astros, já que as divindades eram
considerados deuses para eles, o Sol, a Lua, e aí, como a gente já falou, representado pelos olhos de Horus, né? Desenvolveram a arquitetura com base também na crença da imortalidade da alma, fazer grandes pirâmides, e aí a gente não vai nem entrar em questão esse mistério de construção de pirâmides, que é algo um pouco complexo. Existem algumas teorias, mas são teorias que não chegam a definir na verdade como as pirâmides foram construídas, de tamanha beleza e mistério que existem nessas pirâmides. Então é isso. As pirâmides são elementos importantes da cultura do mundo antigo e especificamente do Egito, que foi deixado para os nossos dias como uma herança cultural. É uma obra imponente, magnífica. Daí então as pessoas utilizaram depois aquela ideia das obras faraônicas, mostrando aquilo que é gigante, aquilo que é grande, que foi produzido pelo Estado. Bom, das pirâmides, as mais importantes, que são as maiores, as pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinus. Tem ainda a de Gizé, que é uma obra também bastante importante desse período e que a gente pode ver com facilidade sendo retratada em imagens, fotos, vídeos circulando pela internet. Bom, a pirâmide, quando ela foi feita, ela tinha o objetivo de guardar os corpos dos mortos, dos faraós, aqueles que um dia ressurgiriam, e quando eles eram enterrados nas pirâmides, essas grandiosas obras que são túmulos, na verdade, eles eram enterrados com roupas, joias, perfumes, e ainda a família real fazia parte desse gigantesco acervo de coisas que eram sepultadas nas pirâmides, para que numa vida após a morte, conforme eles acreditavam, eles pudessem ter essas mesmas coisas. Interessante que até os escravos também eram sepultados, porque aquele que morreu e que um dia ressurgiria poderia então ter também os escravos, que era uma forma de identificar aqueles que tinham grandes posses e que eram poderosos. Bom, a arquitetura, não somente as pirâmides, mas também os templos e os palácios mostram a grandiosidade dessa riqueza cultural que o Egito produziu no passado. A religião produziu ainda algo interessante da literatura do mundo egípcio, que é o Livro dos Mortos, a principal obra do Egito Antigo, e que aí vai mostrar justamente essa crença na imortalidade da alma que foi influenciando na literatura. Ainda sobre os mortos, era feita a mumificação, e isso ajudou a desenvolver a medicina, a anatomia e também a química, porque alguns elementos foram utilizados para a conservação dos corpos. E aí você vai percebendo que muitas ciências foram sendo aperfeiçoadas a partir de uma crença na imortalidade da alma. A astronomia, medicina, arquitetura, literatura, química, entre outras ciências, tiveram esse elemento bastante significativo da religião para poder desenvolver aspectos importantes da cultura egípcia. Uma coisa interessante, ainda sobre cultura egípcia, é a pintura. Você vai observar naquilo que era retratado pelos egípcios, um corpo de frente e a pessoa perfilada, porque isso é uma característica importante da pintura dos egípcios, e as cores que eles utilizavam bastante, o amarelo, o preto, o vermelho e também o branco. Então essa perfilação que se fazia nas imagens pintadas no Egito é algo próprio
né, característico da pintura egípcia. E importante salientar que aquilo que eles pintavam, o cotidiano da vida do povo egípcio, né, desde os escravos aos camponeses que trabalhavam nas lavouras, a realeza e as divindades eram elementos significativos dessa obra importante, deixada para nós também como legado cultural do Egito. Quanto à escrita, eles desenvolveram 3 formas de escrita. Uma, a hieroglífica, que era uma coisa muito complicada, que somente no final do século XVIII que foi decifrada, quando Napoleão, fazendo suas expedições pelo Oriente, e o seu exército, eles conseguiram uns achados na Pedra de Roseta, e a partir daí os caras começaram a fazer um estudo e decifrar essa escrita hieroglífica que era utilizada pelos escribas, e era uma forma de ser utilizado como um instrumento importante da administração. Aqueles que eram responsáveis dentro dessa classe intermediária, os escribas, eles tomaram posse dessa importante escrita, e isso ajudava na administração daquilo que era colocado para os escribas participarem. Tem também a escrita hierática, que era utilizada, permitia ser utilizada no barro e também em pinturas, no papiro, e a escrita demótica, né, que ela foi se popularizando, e aí nós temos essas 3 formas, formas de escrita do Egito: hieroglífica, demótica e hierática. Bom, observa que muita coisa foi deixada para nós, e a gente ainda poderia falar muita coisa, né, do que eles produziram, matemática, a geometria e tantos outros elementos importantes, significativos, que mostram como esse povo, num tempo tão distante de nós, eles eram bastante evoluídos. Acredito eu até que nós estamos passando por um processo não de evolução, mas de retrocesso, né? Porque o que eles criaram, dificilmente a gente vai conseguir criar, desenvolver aquilo que foi deixado pelos egípcios. Ok? É isso aí, amigo. Que a gente busque sempre, né, nesse estudo do mundo antigo, entender a importância dessa cultura e o que ela foi influenciando para transformar também o nosso mundo. Porque o que somos hoje é o resultado daquilo que foi produzido num mundo bem distante de nós. Tudo de bom, bons estudos e até a próxima aula.